uma mão e puxa com a outra. Então, o que eu falo para os aposentados é, olha, ao fazer uma política de desindexação, evite o Brasil de quebrar. E você vai continuar recebendo sua aposentadoria. 2, o dinheiro que você vai receber, ele vai valer mais do que o dinheiro que você receberia com esses reajustes. Que é a ideia da pressão não só inflacionária, mas o custo do dinheiro, dos juros altos que nós temos. Isso precisa ser feito. Como eu vou fazer para os congressistas aprovarem? Eu vou convencer logo na transição e eu vou ser persuasivo com todos os instrumentos que o presidente tem à disposição. Com todos. Porque essa aqui, a desindexação, a desvinculação e uma nova previdência, se feitos, Timóteo, tá resolvida a questão fiscal no Brasil. Eu quero ser o pré-candidato da comunidade da criptomoeda no Brasil. Eu já sou o único pré-candidato que está falando que o Brasil terá reserva de Bitcoin. Oh, que sensacional. Terá. Nós teremos reserva de Bitcoin. Atenção. Eles estavam fazendo a seguinte conta. Mas vamos botar uma grana no bolso e vamos tentar manter a nossa liderança aqui, porque já prenderam nosso pai, a vida tá uma desgraça, provavelmente vão tomar a direita da gente. Tem o Tarcísio, a época que tava, né, a gente foi pegar as negociações, Tarcísio tá tentando levar a reboque à direita, o Nicolas tá surgindo. Eles não contavam com a gente na equação. Então, vamos botar um no bolso, faz um filme aí e lança o Flávio, vai no que der. Porque meio que é um fim de festa. Eu acho que o que a gente tá assistindo é o ocaso do bolsonarismo liberal. Aí o Estado tem que entrar ajudando a imaginar um Brasil possível. O que é o Brasil possível? É um absurdo uma cidade ter favela. A gente naturalizou a ideia de favela, eu falo muito disso. Eu, como política de Estado, tenho que acabar com favela. País sério não tem favela. Ô Renan, você, falando agora, eu tenho comentado os assuntos nacionais, Banco Master, Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro. Eu estava há pouco aqui conversando com ele, que é do MBL, comentarista, o Lucas Bastos. Eu perguntei o que ele acha, e para você agora como pré-candidato a presidente, melhor Flávio candidato ou o Flávio abandonando a candidatura, pensando na sua pré-candidatura? Se eu pensar exclusivamente em mim, é melhor Flávio pré-candidato. Eu já tive muitas discussões no nosso time. O Flávio Bolsonaro, ele é frágil em todos os cenários. Mesmo se ele não tivesse o escândalo do Master, ele já estava com aquela história de não querer debater comigo. Eu já não via, rodando lugares em que há uma grande presença do bolsonarismo, não via a energia que o pai dele tinha. É real. Quando a gente, por exemplo, estava em Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, pô, ali, fortaleza do bolsonarismo. Não vi nada. Ninguém tava, aqui é Flávio, já tava ruim. Já era ruim de defender. Já não havia, vamos dizer, o ânimos. Aquela história do bolsonarismo no sul e no centro-oeste, eu não vi. Ainda há uma memória do pai. Mas dele, eles mesmos, assim, fica muito difícil de fazer uma defesa. Hoje, piorou. Assim, de maneira não é inigualável o que aconteceu. Eu, conversando com pessoas que eram altamente bolsonaristas ali da região, radialistas que eu visitei, não, Renan, não, isso aqui não dá, não dá pra ir com ele, a gente vai ter que escolher um caminho. E aí, isso eu falei, bom, se eu for pensar de maneira estritamente estratégica aqui, o que não é necessariamente bom no curtíssimo prazo pro país, mas é bom no longo prazo, é melhor deixar ele sangrando. É melhor deixar ele sangrando. Porque ele vai perder. Só que tem uma coisa, todo mundo fala, vamos colocar a Michelle. A família que é a Michelle, vocês são analistas, né, agudos do bolsonarismo. Okay. Carlos, Eduardo e Flávio, não vai Michelle? Não. Então quem eles vão colocar? O Rogério Marinho, como algumas pessoas ventilaram? Eu acho que eles vão ter que ir de Flávio até o fim, porque é o cálculo frio, que ele tenha 20%, pelo menos eles ficam com algum ativo eleitoral. Eu acho, não sei se vocês concordam, que no fim do dia, os Bolsonaro, quando se meteram ali com o Master, e quando lançaram o Flávio, eles estavam fazendo a seguinte conta, mas vamos botar uma grana no bolso e vamos tentar manter a nossa liderança aqui, porque já prenderam nosso pai, a vida tá uma desgraça, provavelmente vão tomar a direita da gente, tem o Tarcísio, a época que tava, né, que a gente foi pegar as negociações, Tarcísio tá tentando levar a reboque à direita, o Nicolas tá surgindo, eles não contavam com a gente na equação. Então, vamos botar um no bolso, faz um filme aí e lança o Flávio, vai no que der. Porque meio que é um fim de festa. Eu acho que o que a gente está assistindo é o ocaso do bolsonarismo. Ô Renan, a gente já sabia do caso de rachadinha, casos gravíssimos envolvendo corrupção. Mas você imaginava que seria dessa magnitude o negócio do Flávio Bolsonaro? Você se surpreendeu quando aquela conversa foi vazada? Eu vi que você fez uma live e você ficou surpreso. Muito. Surpresa de verdade? De verdade. Não, de verdade. De verdade. O envolvimento dele dessa natureza com o Master e o que está pintando das histórias de Trancoso é uma novidade meio que para geral. O que eu soube até é que o PT também não sabia a fundo. Os advogados, o vazamento se deu através de advogados que tiveram acesso. Aparentemente advogados do próprio Vorcaro que devem ter sido convencidos a passar isso para jornalistas. Não foi a PF que vazou. E aí isso pegou todo mundo de surpresa. Porque pro Sidônio, o Flávio derreter agora é ruim. Não tava na conta fria deles. Só depois da convenção. É lógico, deixa passar a convenção e aí vinha tudo uma vez. E o que viria? Ligações dele com aquele Canelo, lá no Rio de Janeiro, ligações com a Secretaria dos Esportes do Rio de Janeiro, escândalo do INSS, envolvimento dele com o Willer Tomasi, com aquela sócia dele no escritório dele. Então essas coisas são, vamos dizer, elementos que estavam precificados pelo PT para atacar na época da eleição, para machucar, eu acho que machucaria muito o Flávio. Isso aqui é uma novidade. Tanto que é uma novidade que o Flávio nem contou para os membros da própria campanha, né? O que foi uma coisa, assim, advogados e marqueteiros ficaram malucos.
E é sempre aquilo, vai vindo uma coisa nova. Eu acho que o Flávio tá numa posição muito, muito ruim. Muito ruim. E a pior situação que poderia ficar pra ele é mostrar a inviabilidade do segundo turno. No momento que ele enviava no segundo turno, ele não tem mais o argumento, que era o que restava do... Não, mas pelo menos ele ganha do Lula. Não, ele não ganha do Lula. Vocês vão ter que tomar uma decisão, vocês vão ter que escolher outras pessoas. São agora 9h28, a gente está aqui com o pré-candidato a presidente Renan Santos. Renan, você apareceu na Atlas com... agora 6.9. 6.9. Isso é um Datafolha com resultado já esperado, que o Datafolha ele sempre derruba. Eu queria que você comentasse o resultado do Datafolha sexta-feira. Você está animado. Eu, não é porque você está aqui na bancada, eu já falei várias vezes, que eu sinto o mesmo... a mesma sensação de 2018. É impressionante. Eu comecei a sentir também. Eu não sei como é que você na rua as pessoas falam, mas a gente vê uma parte da imprensa querendo abafar o teu nome, uma parte da imprensa fingindo que você não existe, e a internet, o Bolsonaro era assim em 2018, ele ia dar entrevista, quebrava recorde de audiência, não sei como é que tá hoje aí no YouTube, mas deve estar arrebentando também de audiência. E Bolsonaro era assim, crescia e a imprensa fazia de tudo para abafar o nome dele. E você, eu tô vendo a mesma coisa. Você vai nos lugares, dá entrevista, arrebenta a audiência, todo mundo pergunta e os caras da imprensa tradicional, a mando do Centrão, dizem, segura o nome dele, segura. Eu vi você falando da CNN, que absurdo, né, rapaz? Lá do Menin, lá eu vi você comentando isso no carro. O cara tava abafando a leitura do seu nome na reportagem das pesquisas, lá na CNN. Olha a loucura. Mas o que você tá sentindo? Você tá animado? Porque eu tô achando que você, de verdade... tá um fenômeno. Eu também acho. Eu sou muito... A palavra não é humilde, porque eu não gosto dessa coisa. Eu sou humilde. Eu sou humilde. Vou comer um frango com farofa. Isso. Exato. Não é muito a minha pegada, mas eu tendo a achar ridículo toda vez que eu fico me considerando maior do que eu realmente sou. Mas eu comecei a ver coisas que eu não achei... Pô, isso tá normal, isso tá saindo do ponto. Tem um processo que tá rolando de apoio e de construção de, vamos dizer, de uma divulgação do meu nome que já não depende da pré-campanha, que tá indo pelas pessoas. Eu tô recebendo números, né, de pesquisas e trackings que são contratados localmente. Por exemplo, eu recebi pesquisas municipais do Maranhão. E assim, 9, 11, 9, 8, 11. Maranhão? No Maranhão. Poxa. Você acha que é por causa da visita que você Com fez certeza, lá? com certeza. É porque a primeira vez que alguém vai no Maranhão fazer o que eu fiz. A política local no Maranhão falou, cara, aquilo foi uma revolução. Porque ninguém foi no Maranhão e começou a falar dos problemas do Maranhão. As pessoas vão lá comprar voto no Maranhão. Ou fazer um evento em São Luís. Eu rodei o interior, em Santa Isabel. Eu fui numa rádio, o radioista falou, olha, você foi o primeiro presidente desde o Fernando Collor, candidato, que veio aqui, o outro foi o Jânio. Imagina. Então, assim, é um fato raro. Então, rodar as cidades do interior e falar dos problemas mexeu com a galera do Maranhão. Porque eles mexem com a autoestima. Pô, esse cara tá tratando do meu problema, eu existo. Tem um elemento de, pô, eu existo, fala de mim. Não precisa falar bem, fala de mim. E eu acho que tá fazendo sentido. Eu vou fazer Amapá, eu vou fazer Pará na mesma linha. Eu vou nos interiores que ninguém dá bola. Vou fazer isso na Bahia também. Essa viagem aqui é a primeira, eu vou fazer 2 da Bahia. E aí eu vou pegar o interior. Tá o seguinte, você já tá... Não sei se você já recebeu informação do senador Ângelo Coronel falando de você. Eu vi o vídeo. O Centrão já tem comentado, eu tenho acesso a deputados do Centrão em Brasília, assessores de gabinetes aqui na Bahia também. Quem é político tradicional já sabe que você tá um fenômeno. Sim. Você já tem ciência disso? Não, isso sim. Com isso, certeza absoluta. Eu não falo do bolsonarista débil mental, todo É. respeito aos bolsonaristas, mas o sujeito, o político profissional, Sim. que ganha dinheiro fazendo, ele já sabe número, ele sabe rede social, sabe audiência, sabe, tem tracking. Você já tem noção disso, então? Tenho tracking, assim, tracking dos mais diferentes estados do Brasil. Não posso boca de sandália, que eu sou o famoso boca de sandália, mas trackings me dando 8 no estado aqui, 6 no estado ali, 9 no estado acolá. Os trackings regionais, eles estão mais generosos do que as pesquisas oficiais. Até você havia falado da Datafolha. Eu conheço o pessoal da Folha de São Paulo, eu tenho respeito pelo pessoal da Folha. Mas eu não consigo olhar uma pesquisa que põe a Samara. Também. Assim, não dá. Não dá. Sim, não tô falando nem que é má fé, vou tentar ser justo. O cara chega um resultado desse na pesquisa, né? O Instituto tem que falar, olha, temos que rever o método. Não funcionou, porque isso aqui, claramente, não tá fazendo sentido. Claro. Então, eu acho engraçado que os trackings que são encomendados pelas campanhas, ou seja, ali é resultado real. Isso aqui é um diagnóstico real da situação. Eles me dão sempre muito maior do que as pesquisas que são publicadas, tirando o caso da Atlas, que é uma pesquisa internacional. O fato da Atlas ela ser internacional, ela obriga que ela não tenha, vamos dizer, compromissos locais que façam ela perder a credibilidade dela. Outros institutos não. Né? Então, quando eu pego Atlas e quando eu pego os trackings, aí eu vejo outra coisa. Outra coisa, os trackings, mesmo dos institutos grandes para as campanhas, são diferentes também dos resultados. Então, os políticos têm acesso e eles sabem uma coisa.
uma coisa é a intenção de voto, outra coisa é a intensidade da intenção de voto. Uma pessoa que está dando hoje a intenção de voto na nossa pré-candidatura é uma pessoa que está com uma intensidade muito grande, então ele é um multiplicador. Então o político do Centrão percebe, tem aquele cheiro de pólvora de uma coisa que vai explodir em algum momento. Porque ele está vendo que a intensidade das pessoas que estão falando a meu respeito é muito maior do que a dos demais. Real, vou colocar um ponto. Minha pré-campanha é muito mais intensa do que a campanha do Flávio, mas incomparavelmente mais intensa. As pessoas estão fazendo pré-campanha. Teve um evento de filiação do partido no fim de semana, foram milhares de carros adesivados, sem participação minha. Eu nem participei, eu tava num evento. Tá acontecendo. E isso é sintomático de uma campanha viva. Já, assim, o Kim tá recebendo ligações e abrindo conversas lá no Congresso que ele nem sequer imaginava. Nem sequer imaginava. Ele falou, Renan... Com pessoas que nunca ligaram pra ele não e não ligariam numa situação... Normal. E de regiões das mais, assim, tem um deputado do Espírito Santo e outro de Alagoas que quer conversar com o Renan. E, o pessoal lá do Paraná te mandou mensagem que... Não, você precisa conversar com eles. Tem muitas alianças regionais e candidatos a Senado que eles estão olhando assim, o Renan tá crescendo muito aqui no estado e eu já não vou ter apoio de nenhum dos dois principais. Vou pegar essa turma aí pra conversar. Então, os caras estão tentando abrir determinadas conversas com a gente, já entendendo isso como alternativa. Eu acho que isso a gente pode ver daqui umas... Vou botar aqui nos próximos 30 dias, já partidos virem falar em querer fazer vice. A gente vai começar a ver isso porque é da natureza do processo. O político é muito esperto. São 9h41 perguntas. Vanessa Moreira, pré-candidato Renan Santos. Renan, muito bom ter você aqui com a gente na Brado. Eu quero trazer um assunto aqui que é até um assunto que está com bastante polêmica recentemente, que é o assunto do homeschooling, né? Eu sou uma pessoa que tenho contato com muitas famílias educadoras, pode não parecer, mas a Bahia também tem aí uma alta cultura e são famílias que eu nunca vi os filhos serem menos cultos do que os meus que estudam no ensino regular. Isso foi, inclusive, uma promessa na época do Bolsonaro, então ele conseguiu angariar essas pessoas que têm muitos filhos, famílias numerosas de 8, 7, 4 filhos, enfim, muitos filhos, e que educam seus filhos em casa com maestria. Crianças que leem mais de 30 livros por ano, enfim. Eu queria saber se existe algum plano de governo seu, se você já pensou na regularização dessa situação. A gente está vendo muita gente sendo perseguida de maneira selvagem até pelo sistema judiciário, e eu queria saber qual que é o seu olhar para esse público. Eu até tive um vídeo recente sobre isso, sobre aquele caso de, acho que é Lins, a cidade? Jales. Um caso bizarro. Horrível aquilo. E eu fui ter acesso com o pessoal lá da cidade sobre o juiz, né? O juiz era um ativista de causa LGBT, bem daqueles exagerados na época da faculdade. E é muito louco porque o que você percebe é o cara vê uma iniciativa que envolve um sistema de valores muito diferente do dele e a reação dele é afrontar. É uma coisa... É um despacho completamente sem sentido que busca ser ele próprio uma afronta. E eu nunca entendia por que isso afrontava tanto eles, por que isso incomodava tanto. Mas esse é um tema que para a esquerda, estranhamente, porque eu digo assim, ele não é um tema que vai alterar a dinâmica em que o Estado precisa ter, vamos dizer, um ensino em escala, um serviço de, vamos dizer, de educação funcional, ou o setor privado. Não, ele é uma opção que famílias têm quando elas querem elas próprias prover o ensino para seus filhos. Na maior parte dos casos, as crianças olhando do homeschooling, na verdade, têm desempenhos bem acima da média. Muito acima da média. Assim, é incomparável. Os Estados Unidos, toda a literatura a respeito mostra isso. Então, por que a preocupação, se eles gostam de falar de políticas públicas baseadas em evidências? As evidências estão ali, funciona. O despacho do juiz foi um despacho bem naquela linha, olha, mas ela não está tendo acesso a elementos da cultura popular brasileira. É tão caricato, né, citar o funk como elemento da cultura popular brasileira. Parece que o cara quer tipo um vilão de filme, sabe? O cara, tipo, é sério que o cara fez isso? Ele se transformou num meme no despacho. Então, foi tudo muito ruim. E isso gerou, vamos dizer, uma discussão boa dentro da nossa própria base, porque a gente sempre foi favorável ao homeschooling, mas nunca foi uma pauta central. Aí alguém falou assim, Renan, você já falou várias vezes, eu tive um quase homeschooling, porque eu tinha uma família de classe média, minha mãe pôde se dedicar, eu ia pra escola normal, mas eu voltava da escola, minha mãe ficava tomando, vai lá, né? Isso faz uma baita de uma diferença, né? Assim, a presença materna, por exemplo, quando a criança está aprendendo nos primeiros anos, ajuda até a criar a cultura de estudos, que é uma coisa que falta muito para as famílias mais humildes. Agora, quem pode ter, tem que ter o direito, então a gente vai com certeza defender, com certeza vai andar com essa agenda. Isso é fato dado. E não é nem pela lacração, porque tem muita gente que fala, eu vou andar porque vai irritar a esquerda. Não. Cara, é bom, é funcional, e hoje, a gente tem que pensar no ponto futuro. Hoje, com inteligência artificial, hoje com todas as metodologias e toda a técnica envolvida, o homeschooling pode ganhar escala.
Claro. Que é uma coisa que a gente não imaginava. A família poder cuidar. Aí já falaram, mas a criança não vai socializar. Ela tem outros meios de socializar. E a pergunta é, hoje numa escola pública, a socialização, ela está se dando em termos positivos para a criança? É uma pergunta que eu estou jogando. Não parece ser o caso. Mas, definitivamente, você consegue ter socialização e você consegue ter um ensino. A gente não tem problema com isso. Isso tem um quê, inclusive, Renan, de perseguição religiosa, porque a maioria das famílias homeschooling, elas optam por essa educação mais centrada, não são só famílias ricas, muita gente acha que quem faz homeschooling é rico, não, são famílias muitas vezes humildes que fazem essa opção, e de maneira muito boa, inclusive para impedir a socialização com Sim. funk, com uma série de Sim. depravações que ocorrem, né, por aí. Ainda na seara do sistema escolar, eu queria te perguntar o seguinte, a gente tem, por evidência, por isso que o homeschooling vem crescendo, essa questão toda do que acontece nas escolas. Aqui na Bahia é terrível o sistema escolar como um todo. A gente tem muita militância, muita sexualização precoce de crianças dentro das escolas. Infraestrutura é o que a maioria dos políticos trazem como resultado. Construir uma escola em tal lugar, vamos botar tablet, isso não resolve. Zero. Vocês têm algum programa de reformar, digamos assim, né, os professores, alguma coisa feita nessa seara da educação, como até um programa para os professores mesmos de tirar essa militância, porque eles falam muito em doutrinação religiosa praticada pelas famílias, que é uma opção, é óbvio que a gente tem que ter o direito, né, de doutrinar o nosso filho, mas eles doutrinam para a perversão, às vezes, muitas vezes sem sentir. Eu não estou aqui culpando o professor, ele passa por uma formação de 4, 5 anos ali na faculdade, aprendendo que o certo é aquilo. E existe algum programa nesse aspecto para os professores, para um olhar, né, de reformar esses professores? A situação do professor, quando eu coloco o cenário atual, né, a gente pegou uma série de entrevistas. O professor Paulo Cruz até comenta muito isso com a gente. Houve uma série de entrevistas, se não me engano, na Secretaria de Educação de São Paulo, de Goiás, fizeram. Você tem o professor hoje que está altamente estressado porque foi tirado qualquer elemento de punição. Um bom professor, começando por ele, que está tentando basicamente ministrar a aula dele, ele não tem instrumentos para, por exemplo, punir um aluno que não está se comportando, ele não consegue disciplinar esse aluno e ele não consegue tocar o programa. Hoje, agora, isso eu venho falando muito, eu já arrumei uma briga, que agora tem partido do autista querendo me processar. É real, assim, é muito bizarro. E aí, hoje, você tem agora a mistura do aluno típico com atípico, com o professor sem ter um treinamento. Então, aí o professor está estressado, sem autoridade, ninguém tem compromisso com meta de desempenho. Então você tem, vamos dizer, o aluno finge que está estudando e o professor finge que está dando aula. Acho que para além da doutrinação, você tem hoje um abandono total e completo. Você tem as crianças hoje com métodos alternativos ao método fônico que chegam aos 12, 13 anos não alfabetizadas. E acho que esse é um fato que a gente tem que entender. Chegou aos 12, 13 anos não alfabetizado, você vai ter que ter um programa de alfabetização depois para as pessoas, porque elas não conseguiram criar, vamos dizer, uma cultura de ler e escrever que a torne fluente na própria língua. E esse é o nível que a gente está. Eu tô colocando esse problemão, porque quando a gente vai falar, por exemplo, da ideologização pura e simples, a gente tá falando dos 14, 15, 16 anos. E aí a gente tá falando de um aluno que tá absolutamente despreparado, ou assim, desprotegido para sequer debater opiniões que sejam trazidas pelos professores. E aí a gente tá falando ali de um professor, aí sim, um professor do ensino médio, que aí ele vai trazer as discussões contemporâneas tô fazendo bem, né, quase um eufemismo, discussões contemporâneas, né? Mas assim, ele vai trazer aqueles debates que com o novo ensino médio, aumentou a capacidade dele de fazer o que ele chama de doutrinação. Porque hoje você tem um elemento subjetivo que você inventa as matérias. Sim. Vocês estão acompanhando isso? Com certeza. Assim, o cara inventa. Vou dar agora... Gente, vamos combinar uma aula de felicidade? Sério, tem aula de mundo contemporâneo. E aí eles falam de qualquer coisa no mundo contemporâneo. E ali boa parte desse trabalho político se dá nesses termos. Eu acho que o novo ensino médio fracassou e fracassou muito. E foi um projeto que foi apoiado em grande medida até por nós, mas eu pelo menos falei, isso aqui é uma iniciativa boa. Foi um fracasso. E não é só no ensino público, tá? Aqui em no Salvador privado também. Tem um colégio que custa mais de R$5.000 por mês e tem uma aula que é uma aula de ensino contemporâneo de redes sociais. O que ensina ali? Qual é a trend do momento? Qual é o melhor influenciador? Ou seja, o aluno não tem um ensino bom de educação financeira, mas tem esta Sim. porcaria para ser aprendida, que ele já tem acesso, e para ser ainda aprendida e debatida em sala de aula. Realmente é catastrófico. Para ir para a parte bem clara aqui. Até os 12 anos, a alfabetização e a aprendizagem de matemática tem que seguir os métodos mais simples e clássicos. Estamos falando método fônico e foco em poucas matérias e provas de desempenho que metrifiquem o desempenho do estudante e do professor.
Se o professor não estiver entregando um aluno alfabetizado até os 12 anos, aquela escola terá problemas. O diretor da escola terá problemas. Dali em diante, o ensino colegial tem que ser técnico, e eu tô falando ensino técnico para o aluno já sair empregado da escola, sem aquelas ilusões, não, agora vai ter uma formação humana para ele. Cara, na escola pública, vamos formar agora o cara sabendo ler, escrever e apto a ter um emprego. E aí, o professor que vai querer ter o estímulo para fazer aquela doutrinação, ele vai estar trocando, bater a meta dele por fazer a doutrinação. Eu não sei como proibir certos elementos de doutrinação, porque vou ter que gravar, começa a entrar uma discussão bizantina. Mas se eu punir o professor pelo baixo desempenho do aluno, ele vai ter que gastar o tempo dele cumprindo as matérias dele. E eu acho que o caminho tem que ser nessa direção. 9h51. Renan, desarmamento civil. Você como pré-candidato, o que se pensa sobre armamento, desarmamento civil para a sociedade? Sou contra as políticas de desarmamento. Eu lembro que, inclusive, quando veio o referendo em 2004, 2005, né? 2005 referendo. Isso, eu estava na faculdade, teve muito debate que aconteceu na faculdade à época, e foi ali que eu tomei, né, ciência, porque era um debate que não havia, eu era muito novo ali. E houve um debate do Beni Barbosa com o presidente do Sou da Paz, ali à época. E toda a minha faculdade apoiava o Sou da Paz. Não, o Sou da Paz é lindo, é maravilhoso. Porque surgiu na minha faculdade o Sou da Paz. Surgiu no Denis Misny, que ele fez a campanha em 97, então ali era, vamos dizer, um momento máximo, ele queria todos os alunos. Aí eu fui ver o debate, mas esse Benê tem... Né, esse pessoal tem razão. Né? Eu comecei a ver, isso aqui não tá... Tem algo de errado no discurso aí da turma do Sou da Paz. E foi um coronel também, o coronel Lira. Foi muito bem no debate com o Denis Misny. E aí eu virei uma chavinha, né, na época. Comecei a pesquisar a época por conta, nem dizer que eu era um cara de direita à época. Eu comecei a estudar por conta. O que eu entendo, não é uma política pública de segurança, é uma política baseada, é uma ideia, é uma garantia de direitos civis. Isso é um direito civil que a população tem que ter para se proteger. Não podemos, e eu tenho que ser muito cuidadoso nisso, porque grande parte da energia da direita brasileira até 2018, na eleição do Bolsonaro, quando o enfoque era na questão de segurança, achavam que era o armamento civil a resposta. E não é isso. As pessoas criaram uma dimensão na discussão em que, entendi, basta agora eu armar a população, que a população vai matar o bagulho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E infelizmente a gente foi parar nessas discussões a ponto do próprio governo Bolsonaro não ter chegado ao poder com um projeto de enfrentamento ao crime. Aumento de leis que criam um direito de exceção para os membros das facções. Tudo isso que a gente está discutindo hoje não foi discutido à época, porque a discussão era armamento civil. Tanto que a primeira coisa que o Bolsonaro fez, o primeiro decreto, foi o decreto das armas ali dele, que nunca virou um PL. Ficou só no decreto. O meu já tá na língua. Não, vamos aumentar ainda mais as penas e botar alguns lugares em estado de defesa. Por quê? Destruir o crime, e ainda mais destruir o crime organizado, é uma política pública. Isso é diferente de uma garantia de direito. Garantia de direito e política pública não são a mesma coisa. Eu trato o armamento civil como direito. E nós temos que fazer isso através de PL. Eu posso agora, eu ganhei a eleição, derrubo o decreto do Lula. Na hora. Mas não adianta nada, porque se eu não me reeleger, não eleger o Kim, cai tudo. Então eu tenho que botar um PL no Congresso para passar. Sim. E tem que meter o PL lá no Congresso para passar uma legislação razoável e reinstituir às pessoas o direito a algo básico. E eu não creio que será problemático passar isso no Congresso Nacional. Não acho que é um problema. O que não houve, assim, para ser bem sincero, foi vontade política do presidente Bolsonaro, porque ele entendia que era legal manter as pessoas, todo aquele movimento ligado à vontade dele, do tipo, se eu perder, vocês vão perder o decreto. Exatamente, é isso mesmo. É isso. É isso, mas era bem, tipo, tem que ficar vinculado a ele, de maneira personalíssima. Eu acho muito ruim. Você acha que passaria isso? Eu acho. Eu nunca vi grande... Aliás, toda a matéria penal que passou ultimamente no governo Lula mostra que centrão e direita juntos, com às vezes participação no voto do PT. O projeto do Kim passou no Senado com o voto do PT também. Denotam que, assim, a classe política percebeu que não dá pra ficar votando em agenda pró-bandido. E a gente tá falando de um projeto que é maioria simples, não é PEC. Sabe, se obter maioria simples, usando uma bancada mais à direita e parte do centrão, não me parece ser tão dramático. Tanto que, assim, no governo Bolsonaro não era dramático passar isso. Pô, me dá até raiva, desculpa. Você falando isso, o tempo que a gente perdeu, né? Com certeza. É lamentável. É lamentável, porque, assim, nem era uma... Porque, assim, você sabe... Assim, um presidente entrou, todo mundo sabia que essa era parte da agenda fundamental do Bolsonaro. Dele. Então, Arminha, né? Então, assim, algumas coisas o Congresso vai ter que dar de lambuja. Uma delas era essa. Aí ele deu um decreto e não falou mais nossa. Não, e fora que, assim, ele acabou com o mercado, porque os clubes de tiro e tudo não são para treinar você para matar pessoas na rua. Eles são um esporte, é um esporte muito agradável, inclusive, né? Então, acabou. Se você conversar hoje com o pessoal de clube de tiro, eles estão destruídos, o mercado está destruído no Brasil. Fora a insegurança. Isso. Porque assim, vai com um governo, aí sai com outro, aí volta com outro. Uma insegurança terrível.
Renan, preciso falar da Bahia. Situação aqui da Bahia. Algum outro... só tem 2 praticamente. Tem Jerônimo e ACM Neto. Neto já te procurou para buscar apoio? Algum nome da oposição aqui? A gente teve uma saída do partido dele, União Brasil, meio traumática. Porque eles não queriam liberar ninguém. E essa é a real. O Neto, para ser sincero, quando o Kim foi pré-candidato a prefeito de São Paulo, ele tinha um apoio garantido com o Neto. Eu mesmo tive reunião com o Neto. O Neto foi, aí eles se acordaram ali no partido e ele também foi um dos que nunca mais atendeu o Kim à época. E eu achei aquilo não só primário da parte dele, porque tava arrumando briga com um grupo político à toa, sem precisar. Ele só podia falar, puta, tô tentando, o Rueda não vai deixar, não vai rolar. Sabe? Não, ele... Depois a gente foi entender, assim, as relações foram construídas em São Paulo, inclusive por ele. Ele só fingiu que não existia. Depois, quando a gente foi conversar para fazer a saída dos vereadores eleitos do União Brasil, é um dos que também queria nem saber, nem quis abrir conversa. Então é uma pessoa difícil. Então, já me fala, o Neto é meio mimado e ele é difícil de trabalhar. Me parece ser um sujeito mimado e difícil de trabalhar. Não acho que a estratégia dele eleitoral seja boa e não acho que ele esteja num status muito bom para essas eleições. Todo mundo, tô comentando o Ribbentrop-Molotov do Banco Master, né? Ele e o Jacques Wagner combinando que ninguém vai falar do escândalo. Eu acho isso lamentável, acho isso muito complicado. E eu acho que aqui na Bahia há espaço para algo novo. Há o espaço. Não, o evento ontem, da última vez que eu vim, vou dar um exemplo, a gente fez um evento aqui em 2024, 2025. Havia uma energia no sentido de, vamos convergir para tirar o PT da Bahia com a ACM, não sei o quê. Eu não senti isso ontem. O pessoal xingou a ACM no evento. Acho que há um momento na Bahia, acho que de cansaço institucional tão grande, que isso atingiu eles ali também. Então a Missão vai continuar com palanque neutro aqui? Vai apoiar algum pré-candidato? O ideal é a gente arrumar uma pré-candidatura. Todas as minhas viagens eu arrumo uma pré-candidatura. Todas as minhas viagens, assim, me ajudem aqui, quem está nos ouvindo, a arrumar uma pré-candidatura de alguém que já esteja afiliado, que eu gostaria de lançar. Sabe por quê? No fim do dia, todos os lugares que eu lancei pré-candidato, eles começaram a aparecer nas pesquisas com 1, 2, 3, 4%. E alguns lugares, eu peguei o André Luiz, o Maranhão, o André nem tinha rede social direito. Só de aparecer na cartela missão, o cara já vai para 2 na pesquisa. Então isso começa a pautar o debate, ele começa a ter acesso à imprensa, e aí a gente começa a pautar até os demais candidatos. Vai que uma pré-candidatura nossa aqui na Bahia, se der tempo, começa a obrigar o próprio Neto a adotar uma postura de enfrentamento ao PT. Eles querem fazer com o PT uma coisa que não existe com o PT, que é como se fosse uma espécie de saída acordada. Do tipo, vamos jogar aqui com luvas de pelica, e aí se eu ganhar, clássica, eu faço uma transição. Não existe isso. Não existe isso com eles. Você vai ter que ir pra cima do PT, e isso tem consequências, você vai apanhar de volta. Mas parece que eles querem brigar sem briga. Não existe. A vida é uma coisa muito cruel, cara. Ainda mais com um elemento, assim, o PT é um grupo de sobreviventes. Né? São homens que vieram de baixo, que começaram a ganhar grana, chegaram em posições de poder, eles não vão largar. Você vai ter que tirar deles. Não existe como tirar no acordo, você vai ter que tirar da mão deles. É feio dizer isso, mas não tem outra maneira. E para senador, vocês vão lançar nomes ou vão apoiar? Isso eu vou ter reunião hoje à noite com a molecada, pra gente definir detalhes de chapa e tal. Você tem noção, Renan, que você hoje, no momento agora, a janela do momento, você é maior que o MBL, é muito maior. Você deu um boom, cara. E eu não tinha noção, não conhecia você, velho. Que eu achava... Eu vi o Renan. Aliás, já falei mal de você pra caramba aqui no microfone da que eu era uma figura divisiva e exótica. Mas é impressionante. Eu vi uma entrevista sua... Cara, você tem uma cabeça boa, velho. De liderança. Você sabe que você tá maior que o MBL hoje? Como é que você vai ter que voltar? Como é que você vê isso? Eu falo muito, assim, que eu não sou um CPF, eu sou um CNPJ. Eu abdiquei da minha individualidade, eu abdiquei de vida pessoal, de tudo, pelo grupo, pela causa. E não, sabe, tem todos aqueles tipo, o homem massa, o homem que se torna, a política se torna o centro da vida dele. Eu não vejo dessa maneira, eu me vejo como uma pessoa que tem, eu sou um sacerdote da causa que eu trabalho, isso demanda um sacrifício muito grande. O grupo que eu trabalho não é um grupo que tem uma visão escatológica de fim de mundo, sabe? Tipo, não, nós vamos salvar. Não. Eu tenho uma ambição de tornar o Brasil um país sério, muito sério. E eu acho que isso é suficientemente bom para permitir que eu construa de maneira clara um projeto sólido. E eu acredito muito nas pessoas, então eu sempre me dediquei ao grupo, eu sempre coloquei o grupo à frente. Eu acho que foi isso, construir o partido, a missão, as pessoas começaram a entender, nossa, o Renan pareceu uma boa liderança, né? O cara conseguiu... Porque foi vamos dizer, cada um tem sua grande vitória. O Kim no Congresso Nacional com as aprovações dele, e o trabalho que ele teve no impeachment, de ter sido o rosto do nosso impeachment, ficou muito claro, essa aqui foi a grande vitória do Kim. A vitória pessoal. As minhas vitórias pessoais nunca apareceram muito, porque eram coisas mais de bastidor. Agora, com o partido, acho que as pessoas falam, não, o Renan se provou no campo de batalha, acho que esse é o ponto. Aí o próprio MBL como um todo, não, o Renan tem que ser o pré-candidato. Aí eu falei, beleza, serei.
A única coisa que eu falei pra galera, vou fazer do meu jeito. E o meu jeito é basicamente o que vocês estão acompanhando. Eu sou brutalmente sincero, não tem nenhuma meia palavra. Eu prefiro fazer isso porque eu não sei, não só porque eu acho ruim mentir, mas eu não sei mentir, eu sou muito ruim. Então eu prefiro ser brutalmente sincero e criar um tipo de vínculo com as pessoas baseado nisso, até no meu lado meio esquisito. E eu acho que vem funcionando. E é por isso que ficou muito grande, porque tá sendo uma construção muito autora, muito original. É muito esquisito o que a gente tá fazendo. Não sei se vocês estão sentindo isso. Sim. É diferente. Pô, tô de fora, tô acompanhando. Porque é novo. Assim, as coisas que a gente tá falando, os lugares que a gente vai e fala, por exemplo, a participação na marcha dos prefeitos, pra mim, eu não vou citar o nome dele, mas assim, um dos diretores da Confederação dos Municípios, ele falou, olha, isso aqui foi histórico, a gente não entendeu nada, mas a gente gostou. foi isso. O cara não entendeu nada. Que assim, você pega o discurso do Zema, ele ficou explicando como ele rodava Minas Gerais e encontrava os prefeitos, ele aprendia muito com os prefeitos. O Caiado, ele viu qual é a pauta que eles querem. Eles querem que nenhum tipo de gasto, nenhuma política pública que não tenha um gasto vinculado, pago pelo governo federal, deve ser imposta aos municípios, que é uma causa deles. E eu falar lá, olha, vou dar poder pra vocês, as políticas nossas serão determinadas por indicadores de desempenho, e um prefeito que bem vai crescer, mas o prefeito que for mal vai ficar inelegível. Aí eles aplaudiram. Eu falei, legal. Acho que eles não entenderam mesmo. Não, é que eu acho, sinceramente, que eles gostaram da brincadeira. Eles gostaram, do fato de ser brutalmente honesto e de falar o problema, apresentar uma solução, falar que a solução não é fácil e que se eles derem certo, eles vão ganhar muito, e se eles derem errado, eles vão perder muito. Eu acho que vir com sincericídio é bom, e eu acho assim, uma impressão minha, Vanessa, minha vibe. Eu acho que o kit hipocrisia, eu chamo de kit hipocrisia aquele discurso, oi, estamos aqui pra cuidar de gente, voz do povo. E mesmo o discurso dos outros políticos. Vamos comer uma farofa com frango. Ele funciona se as coisas estão indo bem. Se as coisas estão indo bem, todo mundo veste o kit de hipocrisia e fica fingindo, que aí... Mas não é o momento pra isso. Não é o momento, que quando a casa quebra, não dá pra eu ficar, eu gosto de gente, cara, eu não tô conseguindo comer. Não, eu gosto de gente, cara, não tem a farofa. Eu chegar pro prefeito, o prefeito tá quebrado, ele tá vendo que vai dar ruim, e olha, eu tô aqui porque nós vamos construir juntos. Cara, eu não quero construir nada, eu tô quebrado. Então ele quer ouvir alguma coisa concreta. E eu acho que agora é um momento de ruptura de modelo, que coisas concretas têm que ser trazidas. E esse acho que é o ponto diferencial total da nossa pré-candidatura. O Brasil está num momento de ruptura. Eu acho, e isso aí é a análise que a gente já fazia nas nossas lives, o Pacto de 88 está rompido. Acabou. Deu errado o Pacto de 88. Em todos os sentidos. Social, econômico, político, estrutural, federativo. Deu errado. Se deu errado, a gente tem que propor uma solução que seja muito dura para isso. E aí essa solução tá ressoando com todo mundo. E por que é exótica? Por que eu tô falando tudo que eu tô falando de prefeito e a gente tá crescendo entre os prefeitos? Não tem sentido. Por que a gente tá falando tudo que tá falando e aí caras do Centrão, mesmo sendo do Centrão, atacando o Centrão, falando, não, precisa conversar com ele. Por que eu tô falando aí eu cresço no Nordeste, no eleitor do Lula, e cresço no Sul com o eleitor do Flávio? É porque talvez a gente esteja falando do problema. Acho que a gente tá, assim, falando do problema e apontando soluções pro problema de maneira muito enfática. Não sei se estou falando muito aqui na resposta. Não, tá ótimo, tá. Porque eu fui no Esfera, o evento lá era a elite brasileira que tava lá. Minha participação foi muito direta. Muito direto o que eu ia fazer em termos de... A gente só tinha 15 minutos. Tava a Daniela Lima de um lado, o Aldo do outro e eu no meio. E aí, assim, quando eu vi um contador, igual tem um contador aqui é o horário, né? Mas ali era um contador, um timer. Aí eu virei pra Daniela Lima e falei, eu tenho 15 minutos aqui com o Aldo e você. Ela só falou, não é nada de tempo. Isso é um painel? Eu falei, eu vou ter que voar. Então eu falei, tá. Judiciário, eu olhei pro Barroso tá aí, tá. E eu falei, vamos fazer o que precisa ser feito. Eu falei, qual é a reação que vai dar? Não sei, não vou tentar agradar. Mas estavam ali alguns dos maiores banqueiros e empresários do Brasil. Eu saí de lá, todos eles. Esse cara é bom? Não, esse cara tá falando que precisa ser feito. Então, desse cara no topo, ao topo da pirâmide social brasileira, até eu ir pra uma cidade no interior do Maranhão e falar a mesma coisa, e a galera, faz sentido? Você entende? Tem algo aí, tem algo estruturante que junta o dono do banco ao morador de uma cidade disfuncional no Maranhão. Se a gente tá conseguindo ressoar nessas duas coisas, porque a análise estava certa. São agora 10 horas e 6 minutos e só uma adição. Impressionante a quantidade de pessoas de terceira idade que estão gostando de você. Ah, é? Me conte. Mas muita gente que eu conheço, Burburinho, as tradicionais tias do Zap,
Estão gostando. É só ouvir você falando verdade. e tal. Você é uma figura carismática. Ô, Vanessa Moreira, faça sua pergunta e vou passar para o ouvinte e a gente vai encerrar daqui a pouco. Vamos lá. Tá certo. Eu quero perguntar um negócio para você, Renan, sobre criptomoedas, Bitcoin. É algo que muita gente não entende ainda e os usuários de criptomoeda, quem compra Bitcoin, acaba se colocando num lugar muito clandestino, digamos assim, né? O Bukele já adota o Bitcoin como moeda de pagamento lá e eu acho que é o terror de todo o governo porque não tem muito controle. Certo? Não dá para você empregar imposto, renda ali, e é realmente meio complicado para um governante levantar essa bandeira. O Bukele levantou, né? A gente consegue hoje pagar contas com criptomoedas, enfim. Tudo é possível fazer com criptomoedas, mas existe essa vontade dos governos de perseguir, inclusive a gente vê aí a iniciativa, a tentativa do governo Lula de fazer um controle disso. Qual que é a sua postura, se você já pensou nisso, você conhece, né, primeiro, porque eu sei que é algo muito fechado, mas qual que é a sua posição em relação à defesa aí do Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa, mas do mercado de criptomoedas em geral? Eu adoro esse assunto. Eu quero ser o pré-candidato da comunidade da criptomoeda no Brasil. Eu já sou o único pré-candidato que está falando que o Brasil terá reserva de Bitcoin. Oh, que sensacional. Terá. Nós teremos reserva de Bitcoin. Atenção aí, Bitcoiners. Ô, Matheus, ô, Luiz Melodia e Eduardo, faz o corte disso aí agora, por favor. Então, Desculpa. teremos, porque ter a reserva implica dizer o seguinte, eu estou criando uma reserva de valor para além do dólar, para além da política inflacionária americana, acreditando que isso será entendido pela comunidade internacional como uma reserva de valor no longo prazo. Isso é muito importante. El Salvador fez, o próprio Trump está falando agora, e nós temos que ter. Primeiro ponto, isso. Só que isso é pouco perto do que precisa ser feito. Eu entendo o Bitcoin da seguinte maneira. O Estado, você vai falar, não, eu vou ter uma política Bitcoin friendly ou crypto friendly, e aí eu vou... Você vai o quê? Você vai querer taxar? Eu acho que a gente consegue uma coisa muito melhor do que taxar. Porque as pessoas entendem os cripto como uma reserva de valor que não é capturável pelo Estado. E essa é a beleza dele. Porque tem zilhões de chineses com isso. Porque eles estão gerando a reserva de valor deles e eles não querem ficar na mão do Estado totalitário ali. Então o chinês, ele tem... Por isso tem tantas corretoras que são chinesas. A Binance, eu acho que é chinesa. Porque o chinês já está entendendo esse problema há muito tempo. Na Nigéria isso começou a ser usado. É um instrumento de defesa que as pessoas têm. Então... eu não posso negar essa funcionalidade enquanto sistema de defesa, imaginando que não, eu vou atrair o cara pra cá pra eu taxar, não. Eu tenho que entender que, em geral, a pessoa que trabalha com cripto é uma pessoa, hoje, que ela está inserida num universo de tecnologia, portanto, ela é uma coisa chamada capital humano de qualidade. Então, a gente tem uma política Bitcoin friendly, atrai capital humano de qualidade para montar a empresa aqui. Então, isso tem que ser parte de um plano maior que nós temos de atrair capital humano para criar, vamos dizer, espaços para uma indústria tech aqui no Brasil. Então, tenta imaginar a seguinte coisa, quando eu falei ali do Rio de Janeiro, eu não queria separar o Rio de Janeiro, tá falando assim, eu vou dar uma autonomia igual tinha com o estado da Guanabara pro Rio de Janeiro. Ali você faz um espaço crypto-friendly para que pessoa, e aí resolvendo a questão de segurança, claro, para que pessoas se mudem pro Rio de Janeiro, e muito gringo quer viver aqui no Brasil. E aí ele monte a empresa dele, hoje você vai ter o mundo novo que tá vindo aí, você consegue, você mais 5 assistentes do cloud, você monta uma empresa com IA, e você fornece serviços pro mundo inteiro com seus clientes. E você pode viver em algum lugar bem, sem necessitar tanto da infraestrutura daquele local, mas vivendo bem num lugar que você gosta, que você possa ter uma vida que você seja feliz, de fato. O Brasil tem condições de entregar isso. Um lugar que dá pra viver bem, que tem um clima gostoso, comida legal, que você possa ter uma vida interessante e ao mesmo tempo ganhar grana. O ser Bitcoin friendly atrai essas pessoas. Isso é uma das políticas, isso faz parte do escopo geral de uma política pró-tech, pró-capital humano de qualidade que eu preciso migrar pra cá. E não só de brasileiro. Eu quero alemão, eu quero chinês, eu quero taiwanês, quero japa, quero russo, quero trazer esses caras pra cá. Porque a gente tá com hoje déficit de capital humano de qualidade. Não existe a gente investir em terra rara, investir em tecnologia no Brasil com o capital humano que nós temos morando aqui, porque nós não formamos mais e boa parte da galera boa foi embora. Então a gente tem que repatriar e trazer gringo. Fato. E 2, blockchain no setor público. A gente tá falando aqui, por exemplo, tem rastreabilidade com blockchain para emenda. Eu fui desafiado agora recentemente por um cara que ajudou a implementar, um cara muito legal, trabalhou no governo federal na implementação, não foi do Pix. Ele falou assim, Renan, dá pra fazer sim um modelo blockchain, tem um outro sistema que tem a rastreabilidade. Eu falei, tudo bem, vou te botar algum cara de blockchain, não entendo nada no assunto, essa parte de matemática, sentem aí, mas vamos ter uma política disso. Blockchain eu sei que resolve esse problema da rastreabilidade. Então, um governo que seja amigo das cripto, acho que ele tem que olhar de maneira holística. Eu adoro, não sou especialista no tema, tal, mas eu gosto, e eu acho que tudo que eu falei aqui não apenas é razoável, como já vem sendo feito em outros lugares com sucesso.
Maravilhoso. Perfeito. São 10 horas e 12 minutos. Bota a pergunta do Pedro Urso aí, por favor. Luiz Melodia, bota aí na tela, por favor. O nosso Bom comentarista. dia, Renan. Bom dia, meus colegas da Brado. Eu sou Pedro Urso, mestrando em Direito Político e Econômico e comentarista da rádio. Renan, a minha pergunta é muito simples. No seu programa de governo, você propõe uma série de medidas que são muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, como, por exemplo, a criação de uma zona industrial no Nordeste, uma reforma de infraestrutura que pretende cortar o Brasil inteiro por ferrovias e rodovias, mas principalmente uma reforma urbanística pesada que propõe, entre outras coisas, a desfavelização do Brasil. Ao mesmo tempo, você se apresenta como o Milei brasileiro. O Milei, de fato, tem uma série de méritos no ajuste fiscal da Argentina. Ele conseguiu controlar a dívida pública e a inflação no país. Entretanto, ele vem fazendo justamente o contrário de tudo isso que você acabou de citar. Ele, por exemplo, paralisou obras públicas, retirou investimentos do Estado em questões urbanísticas e vem desindustrializando a Argentina. Tem um porquê disso. Uma política de austeridade, que é contracionista, tende a retrair a capacidade de investimento do Estado e engessar o seu investimento público a longo prazo. Renan, você pretende fazer uma lógica de austeridade e buscar um superávit fiscal. Como você pretende conciliar isso com todas essas propostas que pretendem ampliar os gastos do Estado na base urbanística, na construção de ferrovias? Será que não corre o risco dos eleitores acabarem elegendo o senhor e você ficar 4 anos buscando um ajuste fiscal e ao final do mandato não entregar nenhuma das reformas que foram as mais importantes para a maior parte dos eleitores, como a reforma urbanística e a desfavelização? Enfim, essa é a minha dúvida, espero ajudar para o florescer do debate, e se você estiver no segundo turno, se o povo assim quiser, pretendo fazer uma nova pergunta, então, até lá. Ótima pergunta, e dá pra fazer no segundo turno, porque eu vou voltar aqui no Brado, tá? Pode fazer outras, não tem... É uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta que pauta boa parte do debate econômico brasileiro, a ideia de austeridade não rimar com investimento. E, na verdade, pra mim, a política de austeridade não é apenas uma questão moral, porque boa parte dos gastos são imorais que a gente tem por parte do Estado brasileiro, mas ela está vinculada à ideia de investimento. A gente pode pegar, por exemplo, a formação bruta de capital fixo. Não, é isso. Que é a formação de capital em infraestrutura, construção de coisas, estados, rodovias, habitação. O Brasil, da crise do petróleo dos anos 70 em diante, começou a diminuir a sua produção de capital bruto, capital fixo. Vai caindo e vem a Constituição de 88, que ela aumenta muito os gastos, porque ela aumenta a custeio, porque ela garante muitos dinheiros, muitos direitos, e gasta muitos dinheiros, vamos botar assim. Ela engessa a capacidade do Estado de investir. O Estado vai diminuindo o investimento. Por isso que a favelização, ela fica muito clara nos anos 90, a gente não consegue criar nenhuma resposta para isso. Por isso que a nossa infraestrutura de estrada, portos, ferrovias, ela vai morrendo dos anos 90 em diante. E ela vem morrendo até hoje. Então, eu só vou resolver a questão de investimento, diminuindo os gastos do Estado, aí diminuindo a relação dívida-PIB, e aí com base nisso, os juros caem. Os juros caem, não só o capital brasileiro se direciona para o investimento, mas o próprio Estado pode participar de políticas de investimento. Só que de nada adianta ter políticas de investimento com marcos regulatórios inseguros, para acontecer o que agora acontece com a VLT aqui. Você tem uma obra de 1 bi, vira uma obra de 5 bi, que vai virar uma obra de 6 bi, e a coisa vai aumentando. São Paulo está lá inaugurando agora uma obra da Copa do Mundo. Não dá. Então, você tem que ter... O problema do Brasil é sobrar dinheiro para investimento, ter marcos regulatórios claros, e aí o Estado... Por isso que eu acho que é muito importante não ficar preso no discurso meramente liberal. Aí o Estado tem que entrar ajudando a imaginar um Brasil possível. O que é o Brasil possível? É um absurdo uma cidade ter favela. A gente naturalizou a ideia de favela, eu falo muito disso. Eu, como política de Estado, tenho que acabar com favela. País sério não tem favela. A China nem sequer deixou se favelizar com a urbanização dela, porque ela se preocupava com isso. A primeira coisa que o Lee Kuan Yew fez em em Singapura é: eu não posso ter favela. Ele destruiu as favelas. Ele fez criar os bairros. Tanto que o Maluf copiou o projeto de urbanização de São Paulo, chamava Projeto Singapura com o Maluf, porque ele imitava o que o Lee Kuan Yew fez em Singapura. Então, esse entendimento é um entendimento civilizacional. A ideia também de investimentos em infraestrutura de rodovia, estradas, isso também é muito óbvio e foi muito ajudado agora pelo marco do licenciamento ambiental que passou, graças a Deus. O licenciamento ambiental, somado, vamos dizer, a um seguro anticorrupção e regras muito claras para a entrega de obras, somado a uma agenda fiscalista, vai permitir que a gente tenha esses gastos. O que eu não vou fazer é o seguinte: é criar aumento de gastos de custeio. Eu vou fazer gastos de investimento. Um gasto de investimento, ele se paga. Como? Através de aumento de PIB. O PIB, se eu tenho energia mais barata disponível, se eu tenho mais estrada, se eu tenho mais ferrovia, o que eu tenho? Eu tenho, na prática, um aumento da produtividade brasileira, e aí o setor privado vai gerar mais PIB com crescimento, e eu tenho mais arrecadação, e a conta se paga. Só custeio não dá. Então, eu entendo a situação do Milei. A situação do Milei ele está pegando um país velho, triste, é uma economia que está deprimida até psicologicamente. O Brasil não, porque o Brasil ele é um país cheio de potencialidades que estão travadas por conta de políticas econômicas estúpidas. Se a gente destrava, a coisa começa a andar. A Argentina, Milei destrava, tem que começar tudo zero.
A Argentina era um país altamente industrializado até os anos 50, 60. Eles perderam tudo. Tudo. A Argentina não tem mais nada. Eles conseguiram fazer política de terra arrasada. Tem serviços em Buenos Aires e agro. Você não tem mais nada na Argentina. A Argentina virou um não país em termos econômicos. O Brasil não. Se eu destravo, começa a andar. Você tem um agro que tá pedindo, sabe aquele jogador que tá pedindo bola? Me dá bola, eu quero crescer. A gente não deixa. Então, se a gente faz esse destravamento, a resposta, a meu ver, vai estar nesses termos, e aí eu vou conseguir entregar o que ele está desafiando ali na pergunta. Entregar o que a gente imaginou fazer com o Brasil. Perfeito, são 10 horas e 18 minutos. Solta o áudio do povo aí, Luiz Melodia. Alguns ouvintes aí da rádio, vamos lá. Matheus, cadê? O povo, vamos ao 7131800434, que o Riso tá dizendo que precisa almoçar. Pode ir até 1 hora da tarde. Bom dia, Timóteo, bom dia, Vanessa. E bom dia, nosso presidente aí, Renan Santos. Olha aí, os apoiadores. Bota o Renan na tela. Eu sei que tem várias perguntas e, na verdade, refletindo aqui sobre o tal debate que o pessoal está jogando muito aí nas entrevistas, sobre a escala 6x1. Minha sugestão, aí você disse é boa, não, que o pessoal fala tanto, não, porque tem que ser escala 5x2, não sei o que, tudo bem. Que a escala seja 5x2, que eu acho justo que a pessoa tenha pelo menos 2 dias para descansar, mas que também acabe com a hora extra, acabe com a hora extra não, que volte a ter hora extra e que acabe com o banco de horas, porque a maioria, eu acredito que 90% dos trabalhadores discordam do banco de horas, porque ao invés de virar hora extra, vira hora besta. Então, o que você acha aí dessa Valeu, meu querido, um abraço. A todos e vamos pra frente. Agora, gente, vamos acelerar na... Segura aí, calma. Segura, deixa ele responder essa aí, você solta as outras. Tá, vou tentar ser rápido também na resposta. Essa é uma discussão que podia estar rolando em, sei lá, 1965. É uma discussão velha. Essa discussão, não, vai ter hora extra, esse modelo, assim, o mundo não segue, mas o mundo não segue muito tempo esse modelo. Nos anos 80, isso aqui já era uma discussão velha. Você tendo uma discussão que você poderia fazer dentro, sei lá, de um Ford Maverick que acabou de sair de fábrica, entendeu? Ouvindo o Roberto Carlos tocando numa TV de tubo. O mundo mudou. A forma como as pessoas serão contratadas e a forma como as pessoas vão lidar com o trabalho já é completamente diferente. E as pessoas já estão sendo contratadas por outra modalidade, que é o MEI. O MEI não é que o cara é um empreendedor, gente. O MEI é um documento que o cara tem para ser contratado com mais segurança jurídica, criando suas escalas de trabalho de acordo com a demanda que o mercado pede. Isso já está acontecendo. Ninguém está sendo escravizado, ninguém quer MEI tá sendo escravizado. Vendendo a sua própria força de trabalho, é tratando o homem como homem, e não como um agente do Estado, né? Um filhozinho do Estado. Exato. Nossa, você falou um bom ponto. O cara é como se fosse um slot de produção que o Estado tem. Aí você, não, agora é 6x1 ou 5x2. Não, ele determina. Claro. Ele tem que determinar de maneira autônoma. Isso é velho, né? Discussão velha. Até porque isso já acontece. A gente vê pessoas, por exemplo, que trabalham em uma empresa pela manhã e à noite fazem turno noturno em outra empresa. E é absurdo, porque essa pessoa praticamente não descansa, né? O Estado sabe disso porque é possível, mas se ele quiser comercializar a hora dele, trabalhar 12 horas para o empregador que ele já trabalha, aí esse empregador se ferra. Sim. Absurdo. É absurdo. E vou te falar, a real é o seguinte: como fazer as pessoas trabalharem mais tempo, trabalharem menos tempo, ou terem a decisão de fazer isso e ficarem mais com a família? É bem simples. A gente tem que aumentar a capacidade produtiva das pessoas. Ponto. E essa decisão cabe à pessoa. Se a pessoa quiser se sacrificar um pouco mais e trabalhar mais, é uma decisão dela. Agora, se as pessoas estão muito pobres, como é o caso do Brasil, as pessoas nas escalas que nós temos, da forma engessada como está, não vão ter condição de viver. A pessoa está trabalhando e ela não consegue hoje comer direito. O problema é um problema de geração de receita, geração de grana. A gente não tá conseguindo gerar grana. Então essa é uma discussão de maluco. O Lula tá metendo a gente num papo de doido. É um papo de maluco esse papo de escala 6x1. A gente tá ficando pobre, os empregos estão indo embora, as pessoas não estão pagando conta. Eu vou trabalhar menos. Vai ficar todo mundo mais pobre. O Lula, né, só não tá avisando esse detalhe. Vamos lá, mensagem. Solta aí, Matheus. Bom dia, Rádio Brado. Bom dia, Timóteo. Tudo bem? Bom dia. Meu nome aqui é Rafael Andrade, aqui de Salvador. Fala. Eu tenho uma pergunta para o pré-candidato Renan Santos. Manda, brasa. Renan, qual que é a sua opinião sobre como a Lei Rouanet funciona hoje? Você acha que ela precisa de mudanças? E quais são as suas propostas para a cultura do Brasil? Principalmente para fortalecer produções independentes de filmes, música e jogos. Porque muita gente vê o cenário brasileiro como muito criativo, mas acaba tendo muita pouca visibilidade mundial. Qual a sua opinião sobre? Eu não sou contra a lei de incentivo e eu acho que o Estado tem um papel de fomentar e induzir uma cultura nacional. Uma cultura nacional. O Estado também tem um papel de fomentar a manutenção de, vamos dizer, tradições locais. Então eu vou falar aqui como um paulista. A viola caipira praticamente desapareceu de São Paulo. A viola caipira é base daquilo que a gente chama de música sertaneja.
Existem grupos de viola caipira que são base da música popular, pop, que toca em rádio hoje. Isso vale a pena o Estado fomentar. Pô, essa é a nossa identidade, vamos fomentar. O que você não pode ter é uma captura dos instrumentos de financiamento por parte de grupos de pressão, como tem. A Lei Rouanet no Brasil hoje é determinada por captura, por grupos de pressão, que são eles que conseguem fazer as aprovações. E não é só a Lei Rouanet, você tem as leis estaduais. Não sei como é que aqui na Bahia, em São Paulo tem o PROAC. O PROAC, o Tarcísio deu para um grupo de esquerda, eles determinam... Aqui também tem, esqueci o nome, mesma merda. Aí, que aí você pega o ICMS, você faz que é até mais fácil, porque o ICMS, ele não é um imposto de renda, ele é um imposto corrente, mês a mês. Aqui tem com esporte também. É muito forte o com esporte. Chama, acho que faz atleta. Faz atleta. Tem. E você entrega para grupos de pressão que determinam quem pode não pegar, pode pegar. Então, é uma malandragem. O que eu acho, nós temos que ser bem claros, regras muito objetivas para impedir a subjetividade para emitir um projeto X, Y. Esse projeto aqui o cara não gostou porque ele não tá falando do tema B ou C. Corta. Não pode. As regras têm que ser bem objetivas e simples. E do outro lado, aí sim, uma ideia de o que é a cultura nacional que o governo nosso quer criar. Qual é a nossa visão sobre a nossa própria história? Eu utilizaria muito, não só o Rouanet, mas leis de incentivo cultural, pra gente finalmente pactuar o que é a nossa história, o nosso presente e o nosso futuro. Por quê? Porque houve uma destruição da história do Brasil. Houve um país que foi construído de acordo com a cultura pop, sob a ideia de que os portugueses roubaram nosso ouro, que estamos aqui, portanto, perdidos aqui no meio de uma selva, nós nos odiamos. Com os índios, né, com Isso. a cultura indígena. E aí, logo, nós nos odiamos e o Brasil só começou a surgir porque houve uma galera que lutou contra a ditadura nos anos 60, porque todos os filmes são passados nos anos 60 e 70, e aí ele começou a se realizar quando o Lula chegou ao poder. Essa virou uma espécie de a origem cósmica do Brasil perante o universo. É isso. Pois bem, nós temos que reconstruir a nossa história. Nós temos que ter filmes, séries, games, e o Brasil tem que financiar isso, reconstruindo de maneira generosa a própria história. A gente sempre fala, você vai pegar o Domingos Jorge Velho versus o Zumbi, Bandeirante versus um quilombola. Pois bem, eu quero me apropriar dos dois. Eu quero o Zumbi pro Brasil e eu quero o Domingos Jorge Velho. Os dois são necessários, nós somos fundados nessa tensão. A Batalha dos Guararapes lá em Pernambuco. Por que não tem um game sobre a Batalha dos Guararapes? Aquelas coisas mais incríveis, exército de índio, exército de escravo, todo mundo junto. A história é sensacional. Como é que a gente não tem game, não tem um filme? Então nós temos que reconstruir o nosso passado. As leis de incentivo têm que focar nisso. Para não ficar com essa subjetividade maluca que permite que a nossa história seja não recontada de maneira crítica. Ela só é destruída e vilipendiada. E aí a gente vive num país em que todo mundo se considera um cachorro caramelo, né, um cara perdido no mundo, porque ele simplesmente não sabe o que ele é. Então leis de incentivo num primeiro governo nosso teriam muito apelo conosco na linha de reconstrução da identidade brasileira. São 10h26, vamos lá, mais uma mensagem. Só mais duas, viu, gente? Bom dia, Timóteo, tudo bem? Eu gostaria de saber a opinião de Renan Santos sobre o Andrei Castro, né? Ele fazia parte do MBL, hoje ele não faz mais parte, e a militância pede muito a volta dele. Poxa, beleza. Ele é um dos principais nomes que faz denúncias contra o Banco Master aqui na Bahia, né? E eu acho as opiniões dele bem coerentes com a do movimento. Valeu, meu querido. Então, assim, eu queria saber do Renan, o que ele acha aí do... Eu gosto do Andrei, eu fico... Sei lá, eu falo, o Renan é um ditador no MBL e tal. O Andrei e o grupo local, eles têm as questões deles. Eu não vou interferir nessas questões deles. Por mim, tava todo mundo junto. Eu gosto das pessoas nossas, eu não entro muito nisso. Eu prefiro não interferir nisso, por mais que eu acho que essas pessoas podiam somar. Eu acho que a galera, como um todo, na questão Sandro, houve uma briga interna aqui, sabe, podiam ter resolvido entre si melhor. Mas, né, não vou interferir, infelizmente. Você já deu uma conversa com gente americano, por exemplo, que mexe com economia? Você conversa com gente na Europa também? Muito. Acho que foi... Eu já conheci uma turma que eu conhecia do Twitter, já falava há alguns anos, mas desde que a gente criou a missão, começaram a sair artigos a nosso respeito, e aí eu fui convidado para ir para os Estados Unidos e para ir para a Europa. Nos Estados Unidos eu fiquei muito surpreso, porque eu comecei quando eu fui em Harvard, eu imaginei, eu vou falar com alguns alunos brasileiros. Aí, não, você vai ser recebido aqui por uma turma americana. Os caras leram o artigo, vamos ver. Cara, molecada incrível. Não só a galera de direito, a galera de economia, a galera de business. E aí os caras fizeram uma sabatina em Harvard comigo, naquelas salas lindas, parece que eu tô em Hogwarts, né? lindo. Aí eu fui pro Stanford, mesma coisa. Fui pra Berkeley, mesma coisa. Berkeley fui com brasileiros. Mas eu já comecei a perceber que os americanos estavam muito curiosos. Aí quando a gente começou a ser falado, eu até gravei alguns vídeos em inglês, explicando o projeto e tal.
eu comecei a ter contato com muita gente da direita americana, inclusive com gente na Casa Branca. Então, disso para uma viagem seguinte, eu ir na Casa Branca conversar, foi um pulo. Então, aí eu comecei a estabelecer contatos verdadeiros com a direita americana e entender as divisões deles. Existe uma direita que é a MAGA, que realmente é a turma que está com o Trump, e existe a direita tech, que eles estão falando, que é a direita do Vale do Silício, uma direita mais São Francisco, que tem ideias diferentes. É uma direita mais radical que a MAGA. E esses caras têm até suas tensões internas. A direita tech vê a gente muito como um futuro. Eles falam assim, pô, vocês estão conseguindo fazer no Brasil o que a gente não conseguiu fazer aqui, criar uma alternativa própria. Eles até imaginavam que era o J.D. Vance, mas eles já tiraram o pé do J.D. Vance. E na Europa, o fato de a gente ter conseguido montar o partido aqui e ter criado uma alternativa jovem, veloz e, vamos dizer, potente, nos países em que não houve essa possibilidade, maiormente vamos botar aí Península Ibérica, Itália, deu um susto, aí todo mundo quer conversar. Tanto que se eu não tivesse agora em campanha, eu tava indo lá, porque eu tenho um convite para ir em todos os lugares. E aí de economistas, de gente de tecnologia e economista, nossa, a gente gabaritou, assim, tem muita gente boa querendo ajudar. São 10h33, mensagem de voz aí. Vanessa faz uma pergunta e eu vou encerrar o programa. Vamos lá. Fala, Renan, tudo bem? Meu nome é Tomás, sou aqui de São Paulo, Vila Mariana. E uma das suas propostas é que você vai desindexar a aposentadoria e o salário mínimo. A minha dúvida é como você vai conseguir negociar isso com o Congresso, visto que eles não, a grande maioria não é favorável. Eu não acho que o Congresso não é que não é favorável. Não tem nem opinião, ele nem sabe o que é desindexar. Só para explicar para as pessoas aqui. O Brasil, dentre as grandes nações do mundo, é a única que corrige benefícios sociais e aposentadoria através do aumento do ganho real do salário mínimo. É a única. Única. Foi inventado isso aqui no Brasil. Nenhum país sério faz. Se eu pegar países de terceiro mundo que estão crescendo, país de primeiro mundo, ninguém faz isso. Eles ajustam qualquer benefício social, como a aposentadoria, de acordo com a inflação. Se um presidente quiser dar um ganho real, ele vai e dá eu vou pagar agora tanto, vou dar um ganho real para aposentadoria. Normal. Aqui não. Aqui você tem o que a gente chama de gatilho automático. Então, BPC, aposentadoria, acho que seguro-desemprego, eles são reajustados mediante o aumento do salário mínimo. E o salário mínimo já segue critérios que também, vamos dizer, ele aumenta desproporcionalmente mais através dos gatilhos. Mas tudo bem, pelo menos ele está obedecendo uma lógica produtiva. Ou seja, a produtividade aumentou, ou o PIB aumentou, vamos colocar assim, o salário mínimo aumentou. Isso, todo ganho que você tem econômico com o aumento do salário mínimo, ele se torna um problema a partir do momento que você aumenta os seus gastos do outro lado. Porque você está fazendo que o ganho de produção do trabalhador seja o ganho de quem não está trabalhando. Isso acaba se revertendo em perda de valor da moeda. E é por isso que, mesmo tendo esse gatilho de aumento automático, que é a indexação, mesmo o aposentado sente que está mais pobre. Por quê? Porque no fim do dia, os produtos estão mais caros, os juros estão caros. Então você dá com uma mão, é um clássico brasileiro, você dá com uma mão e tira com a outra. Você dá com uma mão e puxa com a outra. Então, o que eu falo para os aposentados é, olha, ao fazer uma política de desindexação, evita o Brasil de quebrar. E você vai continuar recebendo sua aposentadoria. 2, o dinheiro que você vai receber, ele vai valer mais do que o dinheiro que você receberia com esses reajustes. Que é a ideia da pressão não só inflacionária, mas o custo do dinheiro, dos juros altos que nós temos. Isso precisa ser feito. Como eu vou fazer para os congressistas aprovarem? Eu vou convencer logo na transição e eu vou ser persuasivo com todos os instrumentos que o presidente tem à disposição. Com todos. Porque essa aqui, a desindexação, a desvinculação e uma nova previdência, se feitos, Timóteo, tá resolvida a questão fiscal no Brasil. Tá resolvido. Para 20, 30 anos. Os juros vai poder cair pra caramba. É crescimento econômico que esse deputado vai ver. E eu vou propor pros deputados, já tô avisando publicamente, o seguinte jogo. Se você me corta, igual você vai fazer umas reformas dessas, gasto obrigatório, eu vou aumentar espaço pro famoso gasto discricionário que é investimento. 10% desse gasto que eu abro, vira emenda pra eles investirem junto comigo. Aí eu dei a cenourinha pro deputado. Ele não precisa gostar de mim. Ele vai entender que se ele ajudar eu a cortar gasto, aumenta o valor para ele investir em emenda. Então pronto. Aí depois eu vou cuidar com ele como vai ser investida a emenda. Que aí entra na lei de responsabilidade gerencial, que vai ser investida nas políticas nos municípios que melhorem de fato a vida das pessoas. Aí ele inaugura o esgoto que vai ser feito. Ele faz o diabo dele para se reeleger. Mas dito isso, ele vai sempre ter que entender que toda vez que tiver uma votação do orçamento, ele tem que cortar gasto obrigatório para aumentar investimento, porque ele tem politicamente algo a ganhar. É o que eu posso fazer no momento. E eu acho que é funcional. É claro, óbvio. Quem tem melhor proposta que essa agora, falando da realidade com pré-candidato? Não tem, pô. Por isso que os caras não querem que você participe dos debates lá com o Flávio Bolsonaro. São 10h37. Ô Renan, em São Paulo vocês pretendem fazer quantos deputados federais do Partido Missão? Assim, se eu tivesse falado, o Renan vai parar ali com 6, 7%, tá?
Eu posso jogar um número aleatório, eu acho que eu não faço, com o tamanho que eu tenho hoje, eu não faço só por São Paulo menos de 4 deputados federais. Eu não faço menos de 4. E jogando, fazendo uma regra de 3. Se um presidente com voto de opinião, se eu tiver 7%, eu vou jogar pelo menos 30% em voto de legenda. Isso significa 2,1 milhões de votos, vamos botar aí. O voto, só para passar a cláusula de barreira, são 2,8 milhões. Só eu de voto de legenda praticamente faço a cláusula de barreira, tendo 7%. Joguei 2,1 milhões em chapa, contando quanto iria para São Paulo, só eu faria pelo menos, eu joguei ali, 2,5 cadeiras em São Paulo. Contando uma razão e proporção do eleitorado de São Paulo. 2,5 cadeiras em São Paulo, mais um Kim que vai fazer a cadeira dele sozinho, acho que o Kim vai vir para uma votação assustadora. Eu também acho. E eu mais o restante da chapa, eu acho muito seguro falar em 4, e eu acho que não é absurdo falar em 6 vindo de São Paulo. Não é. Porque aí eu passando de 10, eu passando de 10, e aí passar da cláusula de barreira passa a ser uma coisa que não é um desafio, vai ser natural. Eu acho que nós vamos passar a cláusula de barreira, vamos ter deputados em todo o país. E aí entra outro ponto. Aí, Timóteo, se eu cresci, e se eu chego lá com uns 10% nas eleições e cresço, aí segura que a onça vem. Aí é um cometa, né? Aí... São 10 horas e 39 minutos. Vanessa Moreira. Então, Renan, eu quero trazer um assunto aqui que a gente ainda não trouxe, que é o sistema de saúde, né? O sistema de saúde brasileiro, o SUS, muita gente não vai entender o que eu vou falar, mas é um excelente sistema, uma referência mundial em saúde. Tem muitas campanhas de controle de infecção. Parece discurso de petista. Não, mas é referência. A saúde brasileira é referência. Não, muitas médicos, pessoas que viajam para fora mantêm seus planos aqui para, em caso de uma doença grave, vir para o Brasil, tanto particular como também o setor público aqui tem realmente, o problema é a gestão e a funcionalidade desse setor, né? Mas o que ele aplica, doenças raras aqui no Brasil são tratadas de uma forma bastante importante, então eles têm realmente HIV, controle total. Então eu queria entender o seguinte, a gente tem um grave problema de gestão da saúde pública. Aqui na Bahia, por exemplo, trazendo o cenário que eu conheço, temos regiões que não tem simplesmente hospital. Não tem. Regiões enormes, certo? Que são, assim, de uma extensão aí de uns 500 quilômetros e só tem um hospital que atende aquela região inteira. Por outro lado, a realidade do médico é complexa, porque os médicos não querem ir para os interiores para ficar dependente do salário pago por um prefeito corrupto que enrola ele ali e que não paga aquele salário. Você pensa em alguma política para essa classe, para a classe dos médicos mesmo, da saúde, assim, plano de carreira, alguma coisa que faça com que essa legião de médicos recém-formados que temos aqui, inclusive no país, tenha interesse em ir para esses interiores, fomentar algo mais contundente para a política pública real, né, a saúde real do brasileiro? O SUS, eu vou começar justamente porque muita gente na direita vê um problema no SUS, e se a gente pensar só no princípio da subsidiariedade, que ainda é liberal, né? Quanto mais próximo da base, quanto mais, vamos colocar aqui, quanto mais autônomo e com concorrência melhor, o SUS em tese surge como algo problemático. Mas a real com a tecnologia, a centralização não é ruim. E é isso, conversando até, indo para a pergunta anterior do Timóteo sobre os gringos, a galera de tecnologia falou, cara, vocês têm no Brasil um sistema de saúde que é centralizado, que devia ser super problemático na hora do acesso, na hora de fazer os exames, mas agora com tecnologia isso vai ser uma revolução. E dá para fazer uma revolução real no SUS. O sistema inglês, o sistema chinês e El Salvador, eu estou citando muito o Salvador, porque o Salvador conseguiu um super sistema de saúde e eles meio que resolveram esses grandes problemas. O problema nosso maior é um problema de acesso. Acesso para fazer o exame, acesso aos hospitais para fazer as cirurgias. Você não conseguiu em alguns lugares montar o sistema que eles chamam de todo hub and spoke, tem que ter um hub, que é uma cidade, em geral, média, grande, logisticamente bem localizada, que ele atende com esse hospital toda aquela região, aquela macro-região ali. E ao redor dele, nas cidades um pouco menores, você tem as policlínicas para as pessoas fazerem o exame, e nos municípios você vai ter os UBS, uma UPA, etc. Beleza. Isso não está feito, porque nós, vou colocar, em estados com mais infraestrutura, com mais grana, você entrega, São Paulo, esse modelo está bem feito, tem uns hospitais de referência espalhados por todo o estado, e as clínicas menores dos municípios, então você consegue dividir bem. Agora, aqui na Bahia não, boa parte do Nordeste você não consegue ter, Norte menos ainda. O sistema de saúde é usado como moeda de troca de político. O exame aqui, ele é condicionado a um contato que você tem. Você fura a fila do exame, porque você tem critérios que são, vamos dizer, subjetivos e discricionários. E você fura a fila do exame, você fura a fila da cirurgia. A gente tem que ter um modelo de fila com os critérios objetivos, que assim, uma moça está com uma suspeita de câncer de mama.
ela vai fazer rápido o exame dela. O exame dela vai passar a fila. Isso no Brasil não tem. Não existe o critério objetivo. O critério é assim, nossa, acho que eu tô com câncer de mama. Deixa eu correr aqui, eu tenho um amigo meu que é vereador, que vai falar. É isso que as pessoas fazem, vamos ser sinceros. O critério tem que ser objetivo em termos nacionais, para evitar a furada de fila. 2, não existe no Brasil prontuário único. Não tem. Então, o prontuário teu pode estar num hospital, o outro tem um prontuário em outro hospital, outro numa clínica. A gente tem que ter um prontuário único. E esse prontuário único, ele tenha todas as suas passagens, todas as suas ocorrências hospitalares, exames que você teve que fazer, gripes que você teve. Porque com base nisso, você vai conseguir aplicar finalmente o uso da inteligência artificial, o machine learning. A China vai fazer isso em escala. E aí você consegue predizer, com base nas suas ocorrências, essa pessoa vai ter diabetes. Essa pessoa vai ter um problema cardíaco. Essa mulher está desenvolvendo câncer de mama. E aí você consegue aplicar a política preventiva nela. Aí você consegue mandar o agente de saúde, ô dona Neide, estamos com o teu prontuário único, tocou o nosso sistema aqui, você vai ter problema, você vai ter um ataque cardíaco, a gente vai mandar o agente de saúde, a gente vai mexer na tua alimentação. Você vai precisar mudar, eu vou te passar os exames. Isso é o básico, só que sem um prontuário único você não tem a base de dados para fazer isso. Falei isso de alterações no sistema porque isso vai gerar uma revolução. O Salvador tá tocando essa revolução e é sensacional. Você tem basicamente o SUS deles está no celular, você coloca os seus sintomas aqui, você consegue fazer o teleatendimento. Então, eventualmente, uma pessoa quer fazer um oncologista, vamos pegar o caso da moça. Aqui demoraria meses para conseguir um exame se ela não tiver o contato. Num sistema que é integrado digitalmente, ela vai poder fazer um teleatendimento, dependendo do caso, com o médico que está no Rio Grande do Sul ou que está em Roraima. Que está em qualquer lugar, ele atende em outro lugar, ele recebe, se ele for no privado, eventualmente algo pela cota SUS ali, para ele receber um pagamento, e com base nisso, eu acelero os atendimentos. Outra coisa, o Buqueri, nesse sistema dele, ele instalou totens com estoque de remédios, que a pessoa já, vai naquele totem, já pega o QR Code, você bate ali, você retira agora esse remédio. Então você conseguiu ter pro atendimento básico, tanto o teleatendimento quanto para buscar um remédio, ele deixou tudo muito mais rápido, isso deixou as filas menores, isso permitiu que aí os atendimentos mais complexos andassem. Indo para o plano de carreira dos médicos, naturalmente, quando você tem um plano de investimento para esses hospitais centrais e para as policlínicas, você vai poder montar os planos de carreiras para eles. Só que você não consegue fazer esses planejamentos hoje, porque não existe investimento e os critérios são subjetivos. Nisso, o governo federal vai ter que botar a mão no SUS e falar, esse aqui é o plano de investimento dos próximos 15 anos, esses aqui são os hospitais, esses aqui são as pessoas que serão contratadas, e aí você monta os concursos e os planos de carreira baseado nisso. O problema é que hoje é tão caótico que você não consegue desenhar um plano de carreira. Não sabe assim, vai ter o seu hospital em tal lugar, eu não sei, pode ser que eu faça em outra cidade, simplesmente porque o lobby do deputado foi para fazer outra cidade. Os critérios não são objetivos. E os médicos, mesmo nas cidades pequenas, eles são contratados pela própria prefeitura. Exato. E isso é muito frágil na relação. Muito. E eu acho que os governos estaduais, especialmente na contratação de médicos mais especializados para os hospitais, aí sim, a gente está falando, vamos dizer, de contratos e planos de carreira de longo prazo que você precisa ter. E eles têm que o governo estadual ele começa a incorrer em crime de responsabilidade se ele não cumprir em planos de investimento. Porque isso acontece muito. E a existência desses hospitais e a regionalização deles não pode ser dada justamente por interesses políticos. O político quer puxar aqui pra cidade que ele tem muito voto. Que é isso que os caras fazem. Cara. Às vezes não é logisticamente, vamos dizer, funcional. Eu sei que não é saúde que eu vou falar agora, mas é um exemplo. Lá no Rio Grande do Norte, era pro aeroporto ser num determinado lugar perto de Natal. Fizeram um outro só porque caía na fazenda de um deputado e aí o deputado ia ter uma restituição da grana. O hospital segue esses critérios. Tem brigas para receber o hospital na cidade porque o cara quer inaugurar. Aí você põe uma cidade que é logisticamente muito ruim para receber e não uma cidade que tem que ser o hub. A gente tem que fazer isso. É uma matéria basicamente de planejamento e de poder central. E o governo federal vai ter que atuar nisso.